Boa noite novamente. Vamos iniciar. Se chegar mais alguém, continue. Hoje nós teremos a aula de matemática. Na segunda e na quarta vocês tiveram de português, na terça de conhecimentos gerais e quinta e sexta, matemática. Percebam que o seu edital, não sei se vocês já leram, o seu edital ele é bem extenso. Então a gente vai tentar trabalhar todo o edital nessas 8 aulas. Então, até o dia 18, se não me engano, a gente vai trabalhar todos esses conteúdos. E como que a gente trabalha? Através de questões. Eu vou até passar aqui para vocês. Você vai pegando e passando para o próximo. As questões que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, eu tenho também uma página lá no Instagram, se não me engano, acho que eu já joguei lá no grupo, onde que eu faço conteúdo de matemática, de português, tanto que o professor Marcelo, houve a possibilidade dele sair antes, eu iria estar trabalhando português. Só que como surgiu o imprevisto, ele vai ficar com vocês até o final. Então, nesse sentido, eu vou continuar só com matemática. Primeira coisa, quem tem dificuldade em matemática aí? Acho que todos são do ensino médio, né? Então, basicamente, a maioria tem dificuldade em matemática. Mas o interessante é que matemática não é difícil. Matemática, a gente só estuda da maneira errada. Então, você tem a oportunidade de fazer a prova da Guarda Mirim, vai ser o primeiro concurso que você vai fazer, onde você vai ter a possibilidade de ingressar, né, num cargo público, ou seja, na prefeitura. Você irá aprender, recebeu? Vocês irão aprender diferentes conteúdos, né? Ou seja, matemática, português, informática, conhecimentos gerais. Vocês vão estar trabalhando com a administração em si. Então, a Guarda Mirim, por si só, se você se esforçar, se você passar, você vai ter uma grande possibilidade de ter um futuro ainda mais grandioso. Então todo mundo recebeu, né? Então, quando a gente fala de estudo, é importante você ter base o quê? Imprimir aqui algumas questões para vocês. Trabalhar com o estudo da questão. Às vezes você tem lá, você vai receber lá a apostila, você vai receber o material, mas você não consegue entender matemática. Matemática você não aprende lendo. Da mesma forma, português também, conforme o professor já falou para vocês, vocês não conseguem aprender lendo. E quando se fala em matemática, você trabalha com números. Números para contar, números para você. Vou no banco fazer um empréstimo, você trabalha com números. Vou contar as canetas que eu tenho, números. Então, tudo que você faz no dia a dia é número. Até mesmo sua mãe fazendo a comida, ela trabalha com número. Por quê? A quantidade de tempero necessária para dar sabor àquela comida tem que ter o cálculo necessário. Então, a origem dos números, né? Os primeiros números surgiram da necessidade de contar e medir. Então, isso a gente sabe basicamente. As civilizações antigas, babilônicos, egípcios, maias, já utilizavam símbolos para representar a quantidade. Então, ou seja, desde os primórdios da origem humana, os números serviram para você contar, você medir, você exercer diferentes atividades. Nesse sentido, sabendo aleatoriamente o que é um número, você tem os tipos de conjuntos numéricos. Vocês recordam de algum desses aqui que você estudou na sua turma, na sua escola? Então, os números naturais eles são de suma importância. Por que a gente começa lá estudando número natural? Porque sem os números naturais, sem os números inteiros, racionais, números irracionais, reais, números complexos, você não consegue desenvolver nada do conteúdo de matemática. Então, por isso que a matemática é uma sequência. Você estuda sexto, sétimo, oitavo, nono ano, uma sequência de conteúdos até chegar no terceiro ano com números complexos. Aqui, a gente não vai trabalhar número complexo, porque não é um conteúdo que está no seu edital. Por esse motivo, a gente vai enxugar ao máximo o conteúdo necessário para que vocês possam aprender. Números naturais
conforme a gente percebe no slide, você utiliza para contar objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Número natural inclui o zero. Números inteiros, você vai trabalhar com o quê? Com perdas, com débitos, números negativos, zero, e número positivo. Então, natural, inteiro. Número racional, você trabalha com fração. Geralmente, em prova de concurso, de vestibular, eles vão falar qual a razão de 2 por 1. Então, a razão é o quê? Uma fração. E essa fração você consegue transformá-la em número decimal. Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5, porque você dividiu 1 para 2. É um número racional. Números irracionais é aquele que não existe raiz real. Um exemplo básico dos números racionais é o π. Π vale quanto? Alguém arrisca dizer? Isso. 3,14 é um número arredondado. Você tem 3,14, 15,92. É uma sequência infinita que você ficaria a vida toda escrevendo e não conseguiria ter fim. Ou seja, é um número irracional. Raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Por quê? Você vai encontrar uma vírgula. Números reais. União de todos os números, racionais e irracionais. Então, todos esses números que estão aqui acima, naturais, inteiros, racionais, irracionais, todos eles são números reais. Então, lá na sua prova, você vai trabalhar até o quê? Números reais. Quando você calcula a equação de segundo grau, lá no delta, se der menos 9, lá no nono ano a gente fala, não existe raiz real. Mas lá no terceiro ano, você, estudando números complexos, você vai ter um valor para aquele número, ou seja, um número imaginário. A gente vai chamar esse número negativo de i, mas não é o caso que a gente tem aqui hoje. Então, essa é a apresentação dos números. Vamos aqui por etapas. A gente viu que o número natural é representado para fazer contagem, ou seja, ele é utilizado desde a antiguidade para, fazer esse tipo de serviço. Contagem, zero foi uma invenção dos indianos, ou seja, o número zero foi uma invenção. Ele é necessário, porque ele é o meio da reta. Quando você tem lá os números inteiros, o zero é o centro. Então, à esquerda do zero você tem os números positivos, à direita você tem os números negativos. Então, se na prova perguntar para que servem os números inteiros? Para medir temperaturas, registrar perdas, ganhos. Então, você tem os números inteiros. Então, o 1 é chamado de número inteiro, o menos 1 também. Outra coisa interessante é relação à simetria. Por exemplo, o número 1 é simétrico ao número menos 1, porque 1 é simétrico ao outro. Números racionais. Dentro dos números racionais, até mesmo nas atividades, a gente vai ver a questão de soma e subtração de frações, multiplicação de frações, divisão de frações. Os números racionais, eles são representados como fração. Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5. Você fez a divisão, encontrou. Então, durante o nosso curso, nós iremos fazer diferentes atividades, questões, que vão cair na sua prova, para que você possa aprimorar os seus conhecimentos. Os números irracionais, como a gente falou, não podem ser escritos em forma de fração, então são dízimas não periódicas. Raiz de 2, π, foram descobertos na Grécia Antiga, causando crise na matemática pitagórica. Então, é chamado de infinitude. Esse número é uma dízima que vai ao infinito, assim como a gente falou sobre o π. Números reais é o conjunto de todos os números. Então, quando se fala em número inteiro, número racional, vence a cabeça números reais, que é a união de números racionais e irracionais. Por exemplo, eu falo número 1. Número 1 é um número racional? Sim, porque eu consigo transformá-lo em forma de fração. O número 10 é racional. Por quê? Dentro dos números racionais, você encontra também números naturais. O número 1 é um número inteiro, porque dentro do conjunto dos números inteiros, você encontra o número 1. Então, por isso que é importante você conhecer
esses conjuntos numéricos, mesmo sendo um conteúdo fácil, para dar sequência lá no entendimento da sua matéria. Números complexos são a motivação, por exemplo, raiz negativa de -1 é i, que é chamado de número imaginário, né? Que tem como forma a mais b, i. Isso aí não vai ter no seu concurso, foi só uma motivação, só para vocês terem conhecimento. Esse aqui é chamado de diagrama de Venn. Eu vou trazer para vocês também outras questões onde que a gente trabalha com operações com conjuntos. Por exemplo, tantos alunos gostam de geografia, tantos alunos gostam de matemática, X alunos gostam de geografia e matemática, tantos alunos gostam de português. Então, você tem um conjunto de alunos que gostam da mesma matéria, alunos que gostam de matérias separadas. Isso é chamado de diagrama de Venn, Venn-Euler, onde que você tem representado também o conjunto dos números reais, números complexos. Primeiro, no centro lá, você tem os números naturais, em vermelho, que é representado pelo número 1. Então, número positivo é número natural. Números inteiros, você tem o quê? Números negativos. E acopla também os números naturais. Então, dentro dos números inteiros, você percebe que ele já acopla lá também os números naturais. E os números racionais, ele já engloba os dois conjuntos anteriores. Ou seja, número racional, o -3 é racional, o 1 é racional também. E o 2/5 também é racional. Logo na sequência, você tem o conjunto dos números reais. E os números irracionais, ele fica isoladinho. Então, você tem os números irracionais aqui, ele fica isolado. Por quê? Ele é um conjunto que não se encaixa dentro de números racionais, irracionais, números racionais, inteiros e naturais. E todos eles são números irracionais. E os números complexos, ele engloba todo mundo, que não é o nosso caso. Por exemplo, raiz de -9, raiz de -1, número negativo. Oi? Pode ficar à vontade. Comparação aí dos conjuntos, temos lá números naturais, números positivos, incluindo o zero. Então, pode ser que na sua prova caia qual da seguinte sequência é representado por números naturais. Se tiver lá 0, 1, 2 e na letra B tiver 1, 2, você vai marcar a letra A, porque o zero também é um número natural. Zero não é uma quantidade, ou seja, zero, você não tem nada. Números inteiros. Números inteiros você vai representar o quê? Número negativo, zero e número positivo. Números racionais são as frações e números negativos e positivos. Irracionais são o π, as raízes que não são exatas, e os reais é o conjunto de tudo. É apenas uma tabela, e eu vou jogar lá para vocês. Eu vou criar uma sala, onde que eu também estou gravando essa tela aqui. Caso algum aluno falte, caso algum aluno tenha dúvida, depois ele pode voltar lá na aula e assistir, para tirar alguma dúvida que tenha. Mas o material eu vou jogar lá na sala para vocês, de modo que qualquer momento vocês podem ter acesso aí ao conteúdo. Um conteúdo importante também é os critérios de divisibilidade. Você chega lá na sua prova e tem um número extenso que você precisa dividir. Através dos critérios, você vai pensar na possibilidade de dividir aquele número sem ter muitos cálculos. Porque a sua prova, se não me engano, 4 horas para você fazer. Se você vai ficar lá perdendo tempo fazendo cálculo, o tempo passa e você fica para trás. O primeiro critério de divisibilidade é por 2. Por exemplo, quais números são divisíveis por 2? Se ele terminar em número par. Então, se o número for par, com certeza ele é divisível por 2. Então, o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. É o mais fácil que tem, é o de 2. Você tem o critério de 3. Alguém se arrisca a dizer? Sem antes ler.
Isso. Você soma os algarismos, por exemplo, você tem 123, somou lá, ó, 1 mais 2 mais 3 deu 6. O resultado que você teve, o resultado lá da operação, se for um número divisível por 3, ele também é. Por exemplo, 123 é, porque o somatório dos seus algarismos deu 6. Nesse sentido é. 145 não é. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 não é divisível por 3. Então, esse é o critério de divisibilidade por 3. Então, se aparecer lá um número 1.800.400, então você vai somar os algarismos e perceber se aquele número é ou não é divisível por 3. Temos aí critério de divisibilidade por 4. Como que será esse critério? Olha lá, ó, você vai pegar os dois últimos dígitos. 312. Pegou o 12, dividiu por 4, se deu um número exato, ele é divisível por 4. 319. Você pega os dois últimos algarismos. 19 por 4, você sabe que vai dar vírgula. Então, não é divisível por 4. Então, critério de divisibilidade por 4, pegou os dois últimos algarismos, dividiu por 4, deu exato, ele está ok. Divisibilidade por 5 é fácil também. Se o número terminou em 0 e 5, ele é divisível. Olha lá, ó, eu tenho 150 divisível por 5. 155 divisível por 5. 163 não é. Porque não terminou nem em 0 e nem em 5. Divisibilidade por 6. Você vai ver lá, ó, um critério divisível por 6, se ele for divisível por 2 ou por 3 ao mesmo tempo. Pegou o 114? Você vai ver. Esse número é par? Sim. Então é divisível por 2. A soma desses algarismos dá um número divisível por 3? Sim. Então o número se torna divisível por 6. Então, é prestar atenção que o número 6 segue dois parâmetros. Se ele for par ou se ele for divisível por 3. Se eu pego o número 145, primeira coisa, ele é par? Não. Então você não precisa nem seguir. Se não for divisível por 2, então pode cancelar ele. Não é divisível por 6. Esse é o critério de divisibilidade por 6. Mas se o número for só dividido por 2, também. Não, não. Tem que ser por 2 ao mesmo tempo. Olha lá, ó. Um critério, um número é divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3. Agora, se fosse por 2 ou 3, aí tanto faz. Aqui não. Tem que satisfazer as duas condições. Alguém tem alguma dúvida até o presente momento? O do 7 é o mais difícil. Vamos dizer assim, ó, não tem nenhum critério tão simples, o método mais usado é o quê? Você vai pegar o número, dobrar o último dígito, subtrair pelo restante. Se o resultado for divisível por 7, o número também é. Ou seja, vamos pegar um exemplo ali, ó, 203. 20, peguei os dois primeiros algarismos, vou dobrar o último algarismo, 2 vezes 3, 6. Fazer a subtração. 20 menos 6, 14. 14 é divisível por 7. Olha lá, ó, 301. Vamos fazer o mesmo passo. Peguei o último algarismo, vou dobrar. O que é dobrar? Multiplicar por 2. 30 menos 2 vezes 1, 2. 30 menos 2 dá 28. 28 por 7 dá 4. Então, este é o critério de divisibilidade por 7. É um dos mais complexos. Os demais são tranquilos. Então, dobrou o último dígito. Você pode ter o número 1.000.001. Você vai dobrar o 1, o último algarismo. E subtrair dos dois, né? E subtrair do restante. Critério por 8 também é tranquilo. No caso, você vai pegar o quê? Os 3 últimos algarismos, ou seja, dígitos. 1000, se eu pegar os 3 últimos,
É divisível. Então, sim. 1.124. Peguei os três últimos. Se eu dividir por 8, dá 15,5. Não é divisível. Então, o que vocês têm que ter em mente? Critério de divisibilidade, o número tem que ser inteiro. O que é número inteiro? Não pode ter vírgula. Número com vírgula é número racional. Compreenderam? Critério por 9 também é tranquilo. Você vai somar tudo. Se for divisível por 9, o número original também é. Então, segue o mesmo critério do 3. O 3, você soma tudo. Se o resultado for divisível por 3, o número original também é. Da mesma forma, acontece por 9. O 10 nem se fala, né? O mais fácil de todos. 170, 2 milhões, 100 mil. Então, terminou com 0, você sabe que é divisível por 10. Caso contrário, não é. Aí você se pergunta, mas por que eu quero estudar critério de divisibilidade? Para facilitar os seus cálculos. Se você entende todos esses critérios, você consegue sair na frente de muita gente. Principalmente quando você estiver fazendo divisão. Então você vai ter lá 4 alternativas, e dentre essas 4 alternativas, se tiver um número tão grande para você dividir, só observando o número e o seu critério, você vai conseguir resolver ele em segundos. Então, por isso, da importância dos critérios de divisibilidade. Parece um conteúdo besta, mas que tem uma importância muito grande e é a base da matemática. Número primo. Alguém recorda aí o que é o número primo? Eu vou falar um momento, mas daqui a pouco vai chegar a parte onde vocês vão resolver a atividade. Número primo. Pode. Isso. Então, o número primo, conforme vocês podem observar, é um número que só tem 2 divisores reais. Ou seja, o 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Qual é o menor número primo que é par? 2. Aí se fala, tem algum outro número primo par? Não. Então o 2 é o único número primo que é par, que tem o 1 e o 2 que é divisível. Por exemplo, o 3 é número primo, que tem o 1 e o 3. O 4 é número primo? Sim ou não? Porque ele tem 3 divisores. 1, 2 e 4. Eu pego o 9. 9 é primo? Não, porque tem um 1, tem um 3 e tem um 9. Então, passou de 2 divisores, já não é primo. Primo só se tiver o 1 e ele mesmo. O 17 é primo? É primo, só tem ele e o 1, que são divisíveis. Só tem um divisor. Definições importantes, então tudo isso aqui vai estar lá para vocês na plataforma. Acho que o professor Marcelo também colocou para vocês. Eu não quis colocar antes pelo fato para não confundir. Se eu já criar e mandar lá, vocês já iriam entrar e acabar confundindo o conteúdo. Número composto. Se eu tenho um número primo, 2 divisores, com certeza o número composto é o quê? Mais de 2 divisores, ou seja, infinitos divisores. Vamos pensar o número 10. Ele tem aí 3 divisores. 1, 2, 5, 10. 4, na verdade. Então, mais à frente também a gente vai aprender a descobrir divisores de diferentes números. Então, é importante. O número 1, ele não é primo e nem composto. Ele é um número o quê? Chamado de neutro. Então, se na prova cai, o que o número 1 representa dentro do conjunto? Ele é um número neutro. Ele não é nem primo e nem composto. Só tem ele, sozinho. O 2 é um número único par, que é primo, né? São definições importantes. Todos os números pares são divisíveis por 2. São algumas definições que já caíram em prova, e alunos já erraram, que servem para a gente relembrar. Então, se você chega lá na prova, você não preparou, aí te pergunta, qual da seguinte sequência é número primo? Aí você se confunde, fala assim, nossa, não sei nem o que é um número primo. Mas a partir de hoje você já sabe. Eu não sei qual o critério de divisibilidade por 3.
A partir de hoje você já sabe. Então, é um conteúdo simples lá do 6º ano, mas que serve para passar na sua prova. 2, ele é primo porque é divisível por 1 e 2. O 5 é primo porque é divisível por 1 e 5. O 9 não, porque além do 1 e dele mesmo tem o 3. O 11 ele é porque tem o 1 e o 11. E o 15 não é, porque tem o 1, tem o 3, tem o 5 e tem o 15. Essa aí é a definição. Aqui eu coloquei uma lista para vocês dos números primos até o 100. Fácil. 2, 3, 5, 7, vai até o 97. Então, tem a sequência aí de 25 números primos de 1 a 100. Então, é só memorizar isso aí, mas caso contrário, só seguir aí os conhecimentos prévios que vocês têm. Aqui é só uma dica de como você saber se o número é primo, né? Você vai verificar, esse número é par? Então, todos os números par sem ser o 2 não são primos. Então, se você pegar o 28, ele vai ter diversos divisores além do 1. Faça divisões sucessivas por números primos. Ou seja, se for divisível por 1 e ele mesmo, é primo. Se tiver outro divisor além do 1, ele não é primo. Então, você vai fazendo divisões sucessivas. Ainda nesta aula, nós vamos aprender o cálculo de MMC e MDC. Este conteúdo você trabalha principalmente com conhecimento de números primos. Quais são os principais que a gente utiliza? Número primo 2, 3, 5 e 7. Então, esses números primos são de fundamental importância para a gente entender e fazer o cálculo do MMC e MDC. Olha, um exemplo. Eu peguei o 29 não é par. Então vai gerar uma dúvida se ele é ou não é primo. Ele não é divisível nem por 3, nem por 5, nem por 7. Então ele é primo. Então você vai fazer essa análise. Olha, peguei o número 29. Ele é divisível por 3? Não. Porque eu somei os logaritmos, deu 11. Não é divisível. É divisível por 5? Também não. Não termina nem com 0, nem com 5. Ele é divisível por 7? Não. Então, ele é um número primo. Então, esta é a dica. Se não for par, se for par, ele já não é primo. E se for ímpar, você vai verificar essas 3 situações aí. Se é divisível por 3, por 5 ou por 7. Temos aí o clivo de Aristóteles, que é o que a gente acabou de ver. Esses em amarelinho são os números primos. Eu coloquei lá para vocês também. Então, é importante para a gente saber. Os que estão riscados, grande maioria são números pares, que não são primos, são números compostos. Por que os números primos são importantes? Então, por que a gente estuda número primo? Eles são a base da aritmética, da matemática, né? Todo número composto, ele pode ser fatorado em números primos. É o caso. Você vai trabalhar lá com raiz quadrada. Por exemplo, tem uma raiz quadrada que você não conhece. Se eu falar 144, você vai saber a raiz quadrada dele. 100, você vai saber a raiz quadrada. Mas se eu falar 625, raiz quadrada de 400, de cabeça a gente não vai lembrar. Mas através dos números primos, da fatoração, você vai conseguir entender, né? São usados em criptografia. Quem gosta aí de computador, de programação, de internet, sabe o quanto os números primos são importantes dentro da informática, né? Vocês, quando estiverem lá na Guarda Mirim, também vão estudar informática. Então, os números primos são de grande importância em tudo que a gente for, em qualquer setor. Existe uma infinitude de números primos. Coloquei para vocês lá número primo de 1 a 100, mas existem infinitos números primos. Existem aqueles que são gêmeos, né? Como o 11 e o 13, o 17 e o 19. Ou seja, a diferença de um para o outro é apenas 2 unidades. Quanto maiores os primos, mais raros eles ficam. Então,
São curiosidades da matemática. E agora, vocês conseguiram entender até esse passo aqui? Então, a gente viu lá critérios de divisibilidade, números primos, tudo isso vai servir lá na frente, né, quando a gente estiver trabalhando com MMC, MDC, fatoração, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz infinita. Então, trabalha aí com números primos. Múltiplos. Alguém se arrisca a dizer o que é um múltiplo? Onde eu encontro esses múltiplos? Múltiplo, o próprio nome já diz, né? Vem de multiplicação. Se você olha lá para a tabuada, você vai encontrar os múltiplos. Por exemplo, o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. O resultado é múltiplo desses números. Então, é basicamente a tabuada. Olha lá, ó, múltiplo de 4. É só você ir somando de 4 em 4. Múltiplo de 2, vai somando de 2 em 2. Múltiplo de 100, vai somando de 100 em 100. Então, os múltiplos, ele não inclui o número 1, e sim o 0. Né? Então, todo número tem infinitos múltiplos. Então, um número tem uma sequência infinita. Você não vai ter uma finitude desses números. Então, lembrou da tabuada? Lembrou dos números múltiplos. Então, ela vai seguindo uma sequência infinita. E quando eu falo de divisores? O que vem à minha cabeça, divisor? Quando se fala em divisores? Divisão, né? E divisão, ele tem uma sequência infinita ou finita? Isso, finita, né? Por quê? Você vai chegar no denominador comum. Divisores de 12, você tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Múltiplos, uma sequência infinita. Divisores, uma sequência finita. Então, essa aí é a... Como encontrar os divisores? Vamos encontrar aqui, ó, do 18. Olha lá, 18 dividido por 1, 18. 18 dividido por 2, 9. 18 por 3, 6. 18 por 6, 3. 18 por 9, 2. 18 por 18, 1. Então, você encontrou uma sequência de divisores do número 18. 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. Então, o menor divisor de um número é o 1 e o maior é ele mesmo. Então, o menor do múltiplo é o 0 e o maior não tem, porque ele é infinito. Apenas os divisores, eles seguem uma sequência finita, do 1 até ele. Agora, a breve diferença, né? Vocês já sabem o que são múltiplos e divisores. Então, o múltiplo ele vai sempre dobrando o número, sempre somando o que for a razão. E os divisores, né? Eles são números finitos. Eles seguem uma sequência onde que o menor é 1 e o maior é o próprio número.